A gente faz conexão com o economista e coordenador acadêmico da FGV, o Mauro Rochlin. Mauro, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. Boa tarde para todos. Que leitura você pode fazer em relação a esses dados que eu acabei de mencionar, Mauro? Kelly, acho que está um pouco cedo para a gente apontar para essa queda de hoje de manhã e dizer que isso é uma tendência. O cenário ainda é muito turvo, muito turbulento. O impacto que essa lei Magnitsky pode ter sobre a operação dos bancos aqui no Brasil ainda é uma incógnita. E em cima desse cenário mais ainda nebuloso, o mercado aumenta a aversão a risco e tende a aumentar o valor da moeda, como a gente viu acontecer até ontem. Portanto, eu ainda não diria que essa baixa de hoje pode ser uma tendência. E o fato é o seguinte, quando está tudo muito tenso, né, existe às vezes uma tendência de ter uma reação aqui e acolá. Mas do jeito que sobe ontem, pode cair hoje. Então, é um momento realmente de cautela, Mauro. Kelly, a gente pode ver que sempre que em momentos de maior tensão, a gente verifica que o câmbio responde com maior volatilidade. Então, assim como a gente vê em momentos de crise, momentos de estresse, uma alta pronunciada, não é incomum a gente ver em seguida uma queda também muito forte. Então, nesses momentos em que o mercado se torna muito mais nervoso, a gente poder fazer previsões, a gente pensar em tendências, a gente fazer recomendações é alguma coisa muito difícil. Agora, vamos falar desse outro assunto também que tomou as manchetes, é de repercussão de hoje também, porque os Estados Unidos aceitaram o pedido de consulta do Brasil no OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Porém, o país norte-americano respondeu que as alegações do Brasil, em parte, são temas de segurança nacional. Vale lembrar que alegações do Brasil no OMC dizem respeito ao tarifaço de Donald Trump, que passou a cobrar uma sobretaxa, então, de 50% para a entrada de produtos brasileiros no país. Além disso, também se referem a uma investigação comercial aberta contra o país pelos Estados Unidos, que inclui, inclusive, ameaça ao nosso queridinho PIX. Mauro, vamos primeiro, para todo mundo ficar no mesmo pé aqui, falar do papel atual do OMC. Como que você vê a OMC hoje, atualmente, para resolver esse tipo de conflito? Olha, Kelly, acho que para a gente entender o papel hoje da OMC, é importante também a gente ver o papel que essa organização, essa instituição representava até muito pouco tempo atrás. A OMC, ao longo das décadas, das últimas décadas, foi responsável por um avanço muito grande na redução de tarifas alfandegárias no mundo todo. A OMC promovia rodadas de negociações para fazer com que países com diferentes interesses, me refiro a interesses a diferentes setores, ao setor industrial, ao setor de commodities, ao setor agrícola, enfim, os países, em vista desses interesses por vezes divergentes, acertassem uma política de flexibilização do comércio exterior e fizesse isso de uma maneira conjunta, em comum. Ou seja, ninguém decidiria nada de forma unilateral. Então, a OMC veio avançando década após década nesse sentido de termos um comércio mais livre, mais liberal, com tarifas menores. O fato é que a política do governo Trump, o tarifaço especificamente, colocou isso tudo em segundo plano. Questões que eram resolvidas no âmbito da OMC, que podiam ser debatidas e podiam seguir regras já pré-estabelecidas e acordadas entre os países, passaram a fazer parte de um passado que talvez hoje não tenha mais importância, não tenha mais peso, porque o governo americano simplesmente ignorou tudo isso, impôs as suas próprias condições, no caso do Brasil, uma tarifa de 50%, e, portanto, o recurso a essas instâncias, a esse fórum, se torna muito provavelmente um tanto ineficaz, infelizmente. Acho que a negociação direta, nesse momento, está valendo mais. Pois é, inclusive até por tudo isso que você explicou, Mauro, alguns analistas, inclusive aqui já no Conexão, disseram o seguinte, que hoje, nesse contexto, a OMC se parece como um tigre, mas sem dentes. Então, teria pouco a fazer para uma negociação ser efetiva de fato. Agora, com relação a temas como por exemplo, PIX, direito autoral, a regulação das Big Techs, como que você analisa tudo isso no pacote? Pois é, Kelly, eu acho que essa questão é a questão principal. É muito natural que todos nós
analistas, imprensa, a gente olhe de uma maneira talvez mais cuidadosa para os setores que foram afetados pela tarifa. Então, a gente olha para o setor de café, olha para carnes, olha também, num certo sentido, para quem conseguiu se safar, mas que, num primeiro momento, era vítima também do tarifaço, mas outros setores importantes que ainda são vítimas, como aço, como alumínio, enfim. A gente está muito preocupado com isso, é claro, porque isso afeta o Brasil. Mas a gente não está, talvez, tão atento, e deveria estar, com o que seriam exigências dos Estados Unidos com relação à flexibilização do tarifaço. Os Estados Unidos não quer simplesmente que a gente reduza tarifas alfandegárias para alguns produtos americanos. Não é essa a contrapartida. Contrapartida, como você disse, diz respeito ao PIX, em primeiro lugar, diz respeito à regulação das Big Techs e diz respeito a direito autoral, à pirataria. Então, esses campos de negociação são campos um tanto pantanosos, porque os Estados Unidos certamente não está satisfeito com uma ferramenta financeira pública, no caso o PIX, estar ameaçando todo um setor econômico importantíssimo nos Estados Unidos. Me refiro a operadoras de cartão de crédito, por exemplo. Me refiro também a outros meios de pagamento, como os pagamentos do tipo WhatsApp Pay, Google Pay e outros mais. Então, o interesse dessas empresas está muito ameaçado pelo PIX e a gente vai ter que discutir isso. Difícil, porque o PIX é uma ferramenta de inclusão social, de democratização do crédito, de bancarização. Então, temos aí, na verdade, eu acho que o campo de batalha é mais difícil. A regulação das Big Techs e também um outro fator que eu esqueci de comentar, mas que eu acho relevante, a questão da oferta de terras raras. Isso, além do próprio problema de pirataria, de direito autoral que eu havia comentado. Essas questões são muito relevantes e é disso que a gente tem que se preocupar. Sim, e do ponto de vista que afeta a população logo de imediato, o PIX, com certeza. Já imaginou? Aliás, eu não consigo imaginar, por exemplo, um candidato a presidente dizendo: eu vou acabar com o PIX para agradar o governo norte-americano. Eu acho que é uma coisa que nenhum político hoje se arrisca a falar, mediante a importância que o PIX tem para os brasileiros. Então, aqui até para falar para nós aqui, para as pessoas que moram no Brasil e que usam o PIX, acho que vai ser difícil qualquer político assumir isso publicamente e tomar uma medida também contra essa forma de pagamento. Mauro, sempre é muito especial ter você com a gente, viu? Muito obrigada pela sua análise. Uma boa tarde. Uma boa tarde, um abraço a todos. Obrigada.